Olá, equipe da TV Integração. Meu nome é Dr. Leandro Steca, sou cirurgião dentista da Simpla Odontologia e é uma honra estar participando aqui com vocês da CIPAT a convite da Clínica Reabilitar. Bom, e o tema que eu vou conversar com vocês hoje é sobre bruxismo, um problema muito comum hoje em tempos de pandemia, principalmente para quem teve que mudar completamente a sua rotina de vida, a sua rotina de trabalho. E ao contrário do que muita gente pensa, assim, bruxismo não tem nada a ver com bruxa, tá? Esse nome veio, na verdade, por conta de uma série de traduções, desde a palavra francesa para o inglês, para finalmente chegar no português. Mas bruxismo, basicamente, é o hábito que nós temos de ranger ou apertar os dentes com muita força. E isso tem uma série de causas, mas também tem uma série de problemas que eu vou explicar aqui para vocês. Bom, antes de mais nada, eu sei que muita gente vai falar assim, mas eu não tenho bruxismo, né? Eu não me sinto apertando, rangendo os dentes. Realmente não é tão comum assim as pessoas perceberem, porque isso acontece principalmente enquanto a gente está dormindo. Então é mais fácil o parceiro ou parceira que dorme com você escutar o barulho do ranger dos seus dentes do que você mesmo perceber que isso está acontecendo. Mas existem alguns sinais que a gente pode detectar e que demonstram que a gente fez o bruxismo à noite. O primeiro deles é acordar de manhã com aquela sensação que a musculatura da face está cansada, que ela trabalhou muito, como se tivesse feito um exercício à noite. Isso é sinal de que a sua musculatura durante a noite ela contraiu muito, ou seja, ela apertou muito os dentes e você acorda com uma sensação de fadiga realmente. Um outro ponto e segundo ponto muito importante é com relação às dores de cabeça. Tem pessoas que acordam de madrugada com dores de cabeça ou simplesmente chegam de manhã, levantou e logo depois começa a pulsar a cabeça e uma dor que não tem tanta explicação assim. Um sintoma muito comum também são as dores de ouvido ou zumbidos. Sim, às vezes durante o dia a pessoa se depara com zumbido no ouvido ou simplesmente com dores nessa região, o que é comum proveniente dos pacientes que fazem o bruxismo. Mas vamos lembrar de uma coisa, bruxismo ele pode acontecer principalmente à noite, mas sim, você também pode ter o bruxismo diurno, que é aquele que você faz enquanto está trabalhando e nem percebe que estava apertando tantos dentes assim. E uma coisa muito importante, pacientes que fazem o bruxismo de dia, pode ter certeza, está fazendo muito mais forte à noite, quando não percebe. Tem casos mais graves, inclusive, que o paciente ele chega a ter dores no couro cabeludo. Tem pessoas que não conseguem nem passar um pente, para vocês terem uma ideia, de manhã, no couro cabeludo, de tão dolorido que fica. E claro, essas dores elas podem se estender por toda a região da face, mas também na região de pescoço. Por quê? Está também diretamente relacionado a questões musculares e articulares. Então, quando a gente fala de bruxismo, não vamos falar apenas simplesmente de problemas nos dentes. Não, a gente tem que pensar que os problemas provenientes do bruxismo, eles podem se espalhar por toda essa cadeia muscular. E por isso é muito importante uma avaliação postural de como você trabalha, de como você dorme, mas também é importante a gente pensar na qualidade do seu sono. Como é que você está dormindo? Muita gente fala assim, mas eu durmo muito bem à noite, eu deito e já só acordo de manhã. A questão não é quanto tempo você dorme e se você acorda ou não à noite, mas sim a qualidade do seu sono. O bruxismo está diretamente relacionado a esta qualidade, ou seja, se você tem um sono mais superficial ou se você tem um sono mais profundo. Por quê? O bruxismo ele acontece nos estágios mais superficiais do sono, estágio 1, 2 e 3. E quando você tem aquele estágio mais profundo de sono e o estágio restabelecedor, que a gente chama de sono REM, nesses momentos o seu corpo literalmente desliga e aí você não faz o bruxismo. Mas se a gente faz esse ciclo durante a noite, a gente faz várias vezes esse ciclo do sono, entre sono superficial e sono profundo e restabelecedor, por que é que muita gente tem tanto bruxismo? A resposta é: muitas pessoas elas não têm a qualidade de sono, apesar de ela fazer o ciclo completo, ela passa mais tempo do ciclo nos estágios superficiais do sono e um tempo muito curto nos estágios mais profundos e restabelecedores. Consequentemente, passa a maior parte da noite apertando ou rangendo os dentes.
Um outro problema muito sério e que ficou muito comum, muito evidente nos consultórios odontológicos foi o número enorme de dentes fraturados, restaurações que quebrando. Porque as pessoas tiveram essa mudança no hábito, na rotina do dia a dia e principalmente deixaram de fazer atividades que conseguiam colocar toda uma emoção acumulada para fora. Por exemplo, deixar de fazer atividade física, deixar de ter o convívio social, deixar de fazer aquela caminhada. Sim, o bruxismo está diretamente relacionado a questões emocionais. E o fato das pessoas já terem alterado o modo de vida, né, do dia a dia, deixando de fazer atividades que podiam simplesmente relaxá-las, fez com que, na verdade, a gente acumulasse mais e mais sentimentos e tensões. Só que o nosso corpo, ele precisa colocar isso para fora, de alguma forma. E se você não tem a prática de uma atividade física, por exemplo, ou que seja de uma meditação, a tendência é realmente o seu corpo acumular aquela energia. E aí vai chegar à noite, ele vai transferir essa energia para a musculatura do seu corpo e principalmente musculatura da face, que é onde a gente sente mais. Mas aí vocês podem estar perguntando assim, mas espera aí, Leandro, você falou tanta coisa que está relacionada ao bruxismo, né? Postura de trabalho, postura de sono, qualidade de sono, fatores emocionais. Sim, tudo isso é motivo, é causa para o bruxismo. Aí você me pergunta, mas onde é que o dentista entra nisso então? Porque muita gente inclusive fala, eu achei que os meus dentes tortos, eles seriam motivo de bruxismo, ou eu tenho uma falha de um dente, isso seria motivo de bruxismo. Bom, uma notícia que eu tenho para dar para vocês é que não. Esse mau posicionamento dos dentes, ou a falha dos dentes, não são causas realmente relevantes para o seu bruxismo. Tanto é que pessoas que têm os dentes muito bem posicionados, muito bem alinhados, elas também podem ter bruxismo. E pessoas que não têm tantos dentes na boca ou que têm os dentes mais apinhados, mais fora da posição, eles podem não desenvolver o bruxismo, porque a causa principal do bruxismo são os fatores emocionais. Então aí você vai perguntar, mas aonde que o dentista entra nessa história toda, né? Bom, a gente faz, na verdade, são placas de bruxismo, que a gente chama de placa miorrelaxante. O próprio nome já diz, provocando um relaxamento muscular. Quer dizer que você vai ficar com a musculatura da face toda relaxada? Não necessariamente. A placa miorrelaxante, ela tem a função, na verdade, de desencostar os seus dentes, de forma que você, primeiro, não venha a fraturar esses dentes, não venha a lascar alguma restauração. Segundo, ele trabalha aqui na articulação temporomandibular, que a gente chama de ATM, né? A plaquinha faz com que essa articulação, ela se distancie um pouquinho. Consequentemente, se você vier apertar ou ranger, você não vai lesar essa articulação e, consequentemente, vão diminuir as chances de você ter dores de ouvido, dores na articulação. E outro ponto, inclusive, é com relação à distensão muscular. A placa de bruxismo faz com que a musculatura ela não consiga fazer toda a força que ela conseguiria fazer durante o bruxismo. Porque os músculos ficam levemente distendidos quando você usa a placa. Consequentemente, você faz menos força e, obviamente, chega de manhã, você vai estar com a sensação de que a musculatura não está tão enrijecida ou tão cansada. Isso faz com que a gente entenda que o bruxismo, ele é multifatorial, ou seja, tem vários fatores que fazem com que você desenvolva o bruxismo. E ele também tem um tratamento multidisciplinar. Isso quer dizer que são vários os profissionais que ajudam no tratamento do bruxismo. Mas aí vem a pergunta que não quer calar, né? Se são tantas as causas e tantos os profissionais envolvidos, por onde começar? Normalmente a gente começa sim pelo dentista, que faz essa avaliação inicial, inclusive para saber se o bruxismo está ativo. Vocês sabiam que o bruxismo ele é recorrente? Ou seja, em determinados momentos da sua vida você pode ter o bruxismo, ou seja, o hábito de ranger ou apertar os dentes, mas em determinados momentos você não vai ter. Então, por isso que essas alterações emocionais estão diretamente relacionadas. As mudanças de hábito em tempos de pandemia estão diretamente relacionadas. O que a gente faz? Então, procure inicialmente um profissional da odontologia, um cirurgião dentista, para que ele faça essa avaliação. E esse profissional, ele precisa trabalhar com uma equipe multidisciplinar, que vai desde um fisioterapeuta até mesmo um psicólogo e um psiquiatra, para que todos em conjunto possam encontrar os principais motivos desse seu apertamento. Então, primeiro ponto para a gente saber se você tem bruxismo ou não, é fazer uma autoavaliação, começar a se perceber. Ver como é que está sendo o seu sono, se de manhã você está com essas dores, ou se durante o dia aquele zumbido,
Observe se durante o dia você está fazendo o apertamento sem perceber. É muito importante a gente detectar isso logo no começo para que os problemas do bruxismo não se agravem, chegando, por exemplo, a problemas articulares ou mesmo uma fratura de dente. Bom, eu espero que tenha ajudado vocês com mais uma informação de valor aqui na CIPAT, que é a Clínica Reabilitar, em parceria agora com a Simpla Odontologia, está oferecendo para vocês. Um abraço a todos e até breve.